Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais uma terça-feira para dar continuidade à leitura do livro Saúde, um Novo Olhar, do Dr. Renato Bertate. Alguém, por favor, pode mostrar a capa do livro? Obrigada. Obrigada, Helena. Ei, tantos! Estamos na página, eu vou ver aqui outra vez, na página 53, no tópico O Ajudador. Recordo que estes encontros são gravados, disponibilizados mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Hoje temos como leitora a Helena Júlia e como nosso orientador temos o professor Marcos Castro. Muito obrigada aos dois. E Marcos, eu agora passo para você. Antes um pequeno esclarecimento. Nós agora temos, como já sabem, um novo link. Para as pessoas que estão aqui de novo, o Marcos, a certa altura, vai abrir espaço para colocação de dúvidas, de questões, compartilhamentos. Para isso, podem levantar a mãozinha aqui virtual nas reações, ou então a mão física, ok? Então, Marcos, agora sim passo para você. Obrigada. Obrigado, Manuela. Muito boa noite a todas, boa noite a todos. Que bom estar aqui de novo. E com relação aos comentários, perguntas, fiquem bem à vontade, não é? Não precisa esperar assim só esse momento aí formal de abertura para isso, mas sinta-se à vontade no chat também. Às vezes eu consigo acompanhar, às vezes não, e eu peço para Manuela me ajudar. Então sintam-se bem à vontade aí para participar da maneira que for melhor. Então sintam-se bem-vindos também à continuidade do nosso livro. É uma honra estar aqui com vocês. O ajudador. Bert Hellinger, nas Ordens da Ajuda, diz que o ajudador deve se submeter à circunstância que o cliente apresenta. Negar essa circunstância ou não aceitá-la é partir de um princípio totalmente equivocado, que tira do ajudador a capacidade de realmente ver aquilo que se manifesta. Por exemplo, quando o cliente se apresenta com paralisia decorrente da poliomielite, não há cura nem como mudar o fato. Querer atuar nisso é não se submeter à realidade tal e qual, constitui uma arrogância. Para mim, o verdadeiro ajudador não busca cura, não se atreve a isso, mas permanece, acompanha o movimento sistêmico do cliente no que ele deseja, e no momento em que o cliente para, o ajudador deve cessar junto. Caso contrário, o ajudador estará querendo impor algo ao cliente, como se soubesse o que o outro quer ou necessita. Agir dessa forma é se colocar acima de Deus. Quando alguém acredita saber o que é certo para o outro, na prática, tanto desconsidera o outro quanto o que há de maior por trás da situação. A arte de ajudar exige muito de todos nós, médicos e terapeutas, não só criatividade e coragem, mas também uma profunda confiança. Confiança em quê? Na vida. O lugar interno totalmente a favor da vida, um espaço amplo, disponível a aceitar, no qual se deixa de lutar contra o que se apresenta, onde seja possível se despedir do certo, do errado, do bom, do mal, e se expor a tudo aquilo que surge exatamente como é. Helena, só como nós vamos trocar de tópico aqui, fazer um comentário rápido, porque essa aqui reflete para nós uma postura muito importante, né? Essa postura aí daquele que acompanha alguém nesse processo. E uma das ordens da ajuda, né, vem falar para nós assim que justamente nós devemos nos submeter
a essas circunstâncias especiais que encontramos, né? Porque senão, em alguns momentos você fala assim, olha, existem ajudantes que verdadeiramente gostam de brincar de Deus, né? Como se pudessem brincar com esse Deus e com a própria vida, ou se colocar acima desse próprio Deus e da própria vida. E não é assim. Isso não funciona. Justamente essa é uma postura e uma atitude extremamente respeitosa do próprio ajudante. E, por que não dizer humilde? Um respeito com os pés no chão, que se submete à realidade da forma como ela se apresenta. Então, muitos momentos, né, durante o processo, durante a constelação, é bom que vocês se coloquem nessa postura humilde e respeitosa, justamente para não querer avançar aonde não se deve avançar, porque muitas vezes, talvez, para o próprio ajudante esteja visualizando um próximo passo e o cliente ainda não alcançou isso, e nós precisamos respeitar esse tempo. Nós precisamos respeitar essas camadas de profundidade até onde esse cliente também pode ir naquele momento. E esse respeito exige de nós essa atitude comedida, né? É aquela ação bem contenta. Então, em alguns momentos, quando existem constelações, por exemplo, nós estávamos falando do livro anterior, né, que era da parte do direito, um advogado, uma constelação, um processo. É tão importante essa atuação contenta, porque senão você cai no campo da curiosidade para saber algo mais, ou como isso se desdobraria, como se fosse essa verdade que se mostra e que se torna decisiva. Não é assim. Então aqui, a chamada de atenção é justamente a esse respeito, a essa humildade, a olhar para esse cliente e perceber também como esse cliente acompanha e até onde é possível ir, inclusive para que você não gere um trauma ainda maior para aquele próprio cliente. Então é preciso desse tempo, é preciso desse espaço e olhar para todas essas circunstâncias, e aqui também vem para nós, né, sem qualquer intenção. Porque se eu entro numa constelação e eu vou em um módulo de saúde, imediatamente você fala, não, aqueles que estão aqui com algum sintoma, com alguma doença, querem a cura, quero, né, me livrar disso, eu quero saber por que que isso acontece, e nós precisamos nos abster desses pensamentos o tempo todo. É como o mediador que vai para uma mediação e quer o acordo. Ele já vai com um objetivo muito claro na cabeça dele e perde a realidade toda que se apresenta. Se eu vou aqui para esse exemplo que o Renato colocou aqui, alguém que sofre de paralisia, e eu quero a cura a qualquer custo, aonde eu vou? E de que maneira eu vou, então, enfrentar tudo isso que a própria vida está mostrando? E aí, na constelação, justamente assim, é preciso sair dessa guerra? É preciso sair dessa luta? Até quando vai permanecer nessa postura de guerra, de luta, de dor, de sofrimento? E sim se colocar de frente a essa circunstância. E talvez também ser guiado por ela. E essa palavra que o Renato traz aqui, confiança, ela permeia todo esse trabalho. Essa confiança na própria vida e tudo que ela nos traz. Então, para quem quer também trabalhar, né, se colocar nessa posição de ajudante, como constelador, lembre-se disso, dessa confiança, porque é preciso ter essa coragem de confiar e se entregar a tudo que a vida apresenta para nós, inclusive aquilo que se mostra sendo bastante difícil. E aquilo que é difícil também exige de nós o último, exige de nós o máximo para que a gente possa olhar em toda a nossa profundidade. Então, é uma parte que eu gostaria de fazer com vocês para não deixar passar isso aqui em branco, porque realmente é uma
postura que é muito importante dentro daquilo que nós conhecemos como constelação familiar, Familienstellung, do Bert Hellinger. Posso fazer um comentário a respeito? Como sempre, as leituras é uma viagem, né? Esse trecho do ajudador, eu trouxe para mim como autoajuda, né? Quando a gente está se ajudando. E o que eu tenho aprendido, cada vez mais com a constelação, é essa confiança, que até o Bert comenta, né? Que ele sempre confia no campo que o próximo passo será apresentado, né? Sem a nossa intervenção. E esse não querer controlar, né? Porque até com a gente mesmo, as coisas vão acontecendo e a gente fica se questionando, mas por quê? Mas quem é, né? E eu recentemente estava passando por uma situação em que eu ficava pensando, refletindo, nossa, o que que é isso? O que que é isso que está se apresentando? E eu realmente estava enlouquecendo com isso. E essa situação ficou muito claro numa aula com o Renato, em que isso continuava me incomodando, e a hora que surgiu outros assuntos no campo lá, apareceu o tema loucura. E aquele momento, aquilo ali ficou para mim muito claro, que eu tinha que parar, porque senão realmente ia enlouquecer. Então, assim, eu tenho aprendido muito isso, que a gente realmente tem que aguardar o próximo passo, que as coisas vão se apresentar, essa confiança. Volta aquele texto lá do ano passado, sei lá, A Hora Certa, esse texto fica sempre reverberando na minha vida. Então, é muito importante mesmo, não só como facilitador, mas para tudo que acontece na nossa vida, porque a gente acaba ficando doente mesmo. Sim, Helena. E isso que você traz também é tão importante, não é? Essa percepção de nós mesmos. Então, não se trata do outro, né? Essa ajuda onde eu olho esse outro e sei o que esse outro precisa e agora estou aqui disponível e me transformo nesse salvador, né? Mas sim, justamente isso, esse parar para nós mesmos, dar esse tempo para nós mesmos. Porque talvez nessa loucura, né, para usar essa palavra que você disse, também do dia a dia, e quando tem algo que está ali pegando em nós, fica assim, nossa, mas eu preciso entender logo isso, porque daí se eu entender logo isso, eu também me livro mais rapidamente disso. E aí você entra nesse ciclo que é aonde se beira essa loucura, porque eu preciso descobrir essa mensagem a qualquer custo, já para utilizar aquilo que a gente fala aqui na constelação, o sintoma, a doença, eles nos trazem uma mensagem. Então sim, eu olho para a mensagem como se isso fosse tudo muito simples e me livro do sintoma da doença, né? Um passe de mágica. Não é assim. E aqui pede de nós justamente essa exposição. Quando você consegue se dar esse tempo e se expor a essa realidade, aí sim você começa também a ser conduzido, e talvez venha esse próximo passo, mas esse próximo passo também não vem solto assim que, né? Sim, ele acontece, mas exige de nós justamente esse centramento. Exige de nós a autoobservação, o que é que está acontecendo, a percepção, né, como eu me percebo, ou eu realmente me percebo, porque muitos entram num piloto automático e não se percebem, não percebem o movimento mais profundo que está clamando e que o próprio corpo está mostrando. E aí então se perceber. E depois sim, talvez venha uma compreensão diante de tudo isso. E como é que eu sigo com tudo isso que está se apresentando e com o que eu estou percebendo? Mas perceber é algo precioso para não deixar escapar essas oportunidades diante de toda a tribulação ou, né, esse ritmo frenético do próprio dia a dia. E aí, por isso que a gente dá essa paradinha para poder se centrar um pouquinho e se expor, mais uma vez, como eu disse, à realidade. Nada melhor do que a realidade. Obrigado, Helena.
Antes de começar, apareceu para mim um tempo de reunião restante aqui, então não sei se vai encerrar a sala. Então, aí se cair, a gente volta. Eu espero bem que não, porque Tá aqui aparecendo para também mim aqui. apareceu, sim, aqui também apareceu. Supostamente não seria de aparecer, mas esta é a primeira reunião desta nova assinatura. Sendo por assinatura, não deveria aparecer. Mas se cair, a gente volta, então. Será que tem um tempo mais reduzido agora? Pois Tudo não bem. sei. Níveis de consciência. Atuam em nós níveis totalmente diferentes de consciência, dos quais temos discernimento de apenas um. Os demais não percebemos, a menos que surja em nós uma abertura para compreendermos e principalmente vivenciarmos essas novas percepções, de modo a nos tornarmos dedicados a novos aprendizados e dispostos a novas atitudes. O acesso a esta sabedoria e aos moldes pessoais e práticos para essa receptividade constituem o propósito base deste livro, sendo este capítulo vital nesta abordagem. Para falarmos sobre saúde e sobre os sintomas ou doenças provenientes de limitações sistêmicas, é necessário entendermos e, por consequência, diferenciarmos os níveis de consciência. Essa distinção é fundamental, porque nossos conflitos acontecem em função de eventuais contraposições entre os níveis de consciência. Consciência pessoal. O primeiro nível de consciência é aquele que todos conhecemos e chamamos de consciência. É muito nítido para nós, alicerçado em todo o nosso processo de criação, educação, valores, crenças, basicamente construído em cima de certo ou errado, do bem e do mal. Desde muito cedo, aprendemos esses valores, não só porque ouvimos dos nossos pais, professores, padres, pregadores, rabinos o que é certo e o que é errado, mas principalmente porque queremos pertencer. Nós nos adaptamos a esses conjuntos de regras, crenças, valores, experiências, traumas e vivências porque queremos ser aceitos e amados. Desde muito cedo, sabemos o que é certo ou errado, o que é ou não pecado, o que devemos e não devemos fazer. Este conjunto de regras, crenças, valores e experiências, traumas e vivências, muda de família para família, de religião para religião, de cultura para cultura, de sociedade para sociedade, de etnia para etnia, ou seja, se altera conforme os sistemas aos quais nós pertencemos. Nós nos adaptamos e extraímos do conjunto de regras, crenças, valores, experiências, traumas e vivências, tudo aquilo que é certo e errado, bom e mal, e quando agimos de acordo com esses valores familiares, religiosos, sociais, culturais, nós temos aquilo que chamamos de boa consciência, ou consciência leve. Nós nos sentimos inocentes e temos uma sensação de pureza, com direito a pertencer. O que isso significa? Qual é o efeito da boa consciência em nós? Quando seguimos esses valores, quando respeitamos e permanecemos dentro dos limites, temos a sensação de consciência tranquila. A tradução disso é: eu me sinto no direito de pertencer àquele sistema, àquela família, àquela religião, àquele grupo social. Para permanecer nessa consciência leve, devemos nos adaptar perante tudo aquilo que nos chega como impulso, como necessidade, e que vai contra essa consciência. De modo geral, reprimimos, contemos, porque queremos permanecer inocentes. Esforçamo-nos ao máximo, tamanho o desejo de continuarmos nos sentindo no direito de pertencer ao grupo de origem. Essa consciência pessoal ou psicológica é muito nítida. Nós a ouvimos quase como uma voz, o tempo todo,
que avalia se algo está certo ou errado, se devemos ou não realizar determinada ação. Basicamente, nos guiamos no dia a dia, ouvindo essa voz dentro de nós, a que chamamos de consciência. Por exemplo, vivemos essa sensação quando estamos alinhados com a moral do grupo ao qual pertencemos. Se consideramos adequado ou não, nos comportamos dessa ou daquela forma perante esse grupo. A boa e má consciência pessoal. Um assaltante, filho de uma família de assaltantes, sai para assaltar, sentindo-se inocente. Este homem volta para casa depois de cometer um assalto, e todos celebram o resultado. Ele não sente culpa, porque dentro dos valores daquela família, assaltar está correto. Da mesma forma, os filhos de políticos corruptos se apropriam de valores indevidos, prejudicam a população e voltam para casa ou vão para a Europa felizes. Eles não se sentem culpados, ao contrário, sentem-se até superiores às outras pessoas, porque se consideram mais espertos e inteligentes. De acordo com a consciência pessoal, esses indivíduos são inocentes, e é justamente por se apoiar nessa inocência, nessa fidelidade, que criam tantas situações difíceis. As pessoas fazem o que fazem sentindo-se inocentes. Um homem-bomba que ama seu Deus, ama sua religião, que acredita no sacrifício do indivíduo como algo importante, arma seus explosivos e vai em direção a algo que deseja destruir. Ele segue de consciência pesada ou sentindo-se inocente? Será que esse homem-bomba não se sente até mesmo honrado por consumar tamanha demonstração de amor e fé ao seu Deus? Ele vai de forma inocente. Ele segue orgulhoso, porque dará a sua vida e levará a vida de muitas pessoas em nome de algo maior. Este é o aspecto da boa consciência na consciência pessoal. As piores tragédias da humanidade são cometidas em nome do amor, como uma prova, em última instância, do amor ou da fidelidade a algo ou alguém. A consciência pessoal, essa boa consciência, permite ao ser humano cometer as piores atrocidades de consciência leve, sentindo-se até mesmo um mártir, um herói. Esse nível de consciência psicológica tem, por outro lado, o aspecto que chamamos de má consciência ou consciência pesada. A má consciência nós vivenciamos como uma ameaça, um sentimento de culpa, o temor por perder o direito de pertencer. Se na família existe um valor e eu me coloco contra ele, imediatamente me sinto culpado. Vivencio a experiência com má consciência, com a consciência pesada. O que há por trás dessa sensação? Uma ameaça ao meu direito de pertencer, porque essa consciência psicológica acolhe tudo o que é coerente e alinhado, e exclui tudo e todos que, de alguma forma, representam uma ameaça a esses valores. A moral é construída exatamente em cima desses valores, dessa consciência pessoal, e muda, portanto, de família para família, de cultura para cultura, de religião para religião. Quando faço algo que vai contra esses valores, internamente vivencio culpa e ameaça.